Olá, vamos dar sequência ao item 5 que nós paramos ontem, do livro Como Amar uma Criança, de Anouk Korczak. Meu nome é Márcia Mendes, estamos no canal Psi. Está aqui há 15 anos, então está falando da criança, que a gente queria um manual para poder educá-la e, sem perceber, estamos ali forçando a natureza daquela criança. Uma criança que veio com seu potencial para se tornar aquilo que ela deveria ser. E nós queremos um modelo para poder o quê? Modelar. Então, nós queremos colocar a criança dentro daquela caixinha, queremos colocar a criança naquele modelo. Já falei em um episódio anterior que a diferença de encaixar e pertencer. Quando a gente pertence, quem fala isso é Brené Brown. Quem fala, ela explica, né, a diferença de pertencimento, que é uma necessidade humana. Quando a gente pertence, nós pertencemos com todas as nossas qualidades, né? Entenda qualidades não como um elogio, tá? Como coisas boas. Qualidades são todas as características que eu estou falando. Nós não precisamos abrir mão. E quando nós vamos encaixar, nós temos que cortar determinados aspectos ou nos tornarmos. Então, muitas vezes somos nós, pais e mães, que queremos ali ajustar aquela criança para que ela fique dentro daquele modelo. E essa criança cresce. Aos 15 anos, ela está voltada para o futuro. Ela está pensando no grupo social. Cérebro do adolescente, ele precisa socializar, precisa interagir, precisa conhecer o mundo, explorar. Infelizmente, eles estão muito voltados hoje para internet, para celular, e estão perdendo esse contato, que é fundamental para o desenvolvimento do seu cérebro, inclusive. Há podas neuronais importantes nessa época da adolescência que começam a estabelecer, né, a estrutura mesmo do cérebro, as suas funções executivas estão em desenvolvimento. Então, ele fala que está de olho no futuro. Olha que nessa época ele não tinha esse conhecimento, né? E nós, adultos, focados no passado. Naquela época, né, início do século XX, vamos pensar que a maioria das mulheres eram mães e cuidavam do lar, da família. Hoje nós estamos aqui no mercado de trabalho, nós estamos até acumulando, né, muitas funções, numa exaustão muitas vezes, sobrecarga de trabalho, de fora de casa, dentro de casa, com a família, enfim. E temos que cuidar de nós mesmos para não acabar fundindo aqui o motor. Então, olhava para trás, ai, que vida, o bebê que cresceu, opa, quem é? Não tem mais bebê, não existe mais a criança, agora já é um adolescente. Como é que é lidar com um adolescente? Como é que é cuidar desse ser que está indo para o mundo, que não quer mais ficar no colo, que não quer mais ficar sobre os cuidados maternos, ele quer agora desenvolver a sua vida no sentido de também constituir a sua família. Ele quer se relacionar com outras pessoas, ele quer se tornar, né, alguém, ele é a descoberta da sua identidade, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero fazer, porque até então a referência era a família, a referência era o pai e a mãe, que muitas vezes, além do exemplo, usam das palavras, dizem o que aquela criança deve ser, como a gente começou o capítulo, né? Eu gostaria que ele fosse, né? Eu queria, você deveria ser. E a criança nasce com esse discurso, cresce com esse discurso e com 15 anos, opa, ou eu me colo nesse discurso ou eu vou me adiante, eu vou descolar desse discurso, eu vou procurar construir aqui o meu caminho. Então, está carregada de lembranças, prisioneira de seus hábitos, e o filho está livre
né? Ele quer se libertar desse vínculo, né? E nós com as nossas dúvidas, ele com uma esperança, ele está mais confiante e não sabe o que é o medo. Interessante ele colocar isso porque os adolescentes, eles são mais destemidos. Eles têm um ímpeto de buscar, né, o que é bom para eles e o que é aventura, o que é novidade. Eles querem experimentar também. A juventude, ele diz, sempre disposta a brincar, a maldizer, a desprezar o passado, só para aspirar uma mudança. Isso é natural, é esperado. E ele coloca, isso é justo. É justo que o adolescente queira isso, busque isso, se afaste para fazer a sua vida, construir, buscar mudanças. E, entretanto, né? Não é tão simples assim. Com 15 anos, né, ou com 20 anos, hoje nós temos filhos morando com os pais, com 25, 30 anos, que termina a faculdade, e ainda está difícil arranjar emprego. Qual é o nosso contexto atual? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Tem muitos jovens que não querem se casar, porque antigamente, né, tinha essa noção de ter a profissão, o relacionamento, o casamento, a família e tal, sustentar a família, a mulher ficar, né, cuidando do lar. Isso mudou de figura. Muitas mulheres querem se formar e o número de mulheres que se formam na universidade é superior ao dos homens. As mulheres estão estudando, se formando, entrando no mercado de trabalho. Infelizmente, o salário é desigual para as mesmas funções e cargos, às vezes, mas estamos ali, estamos mostrando essas diferenças, queremos igualdade nesses aspectos, né? Porque mulher e homem não são iguais, então a gente não pode pleitear igualdade em tudo, mas igualdade de direitos, isso sim. Então, vamos lá. A mulher, ela está com esse novo olhar também, não só olhando para os filhos, ela está olhando para si mesma e para o mundo em que ela vive, em que ela está trabalhando, atuando e, embora sobrecarregada, já temos um outro contexto, outra realidade. Essa mulher, ela está aqui, né? Começa a ter filhos com 30 anos, não mais com 20, 22, às vezes mais nova, né? Casava muito cedo. Minha avó casou com 16 anos. Então, hoje não tem mais isso, né? Não podemos mais ter. Nós temos que olhar para essa infância e para essa adolescência, colocar como um período de desenvolvimento e assumir essa questão de famílias com mais maturidade depois. O ideal seria realmente depois dos 20 e poucos anos. Mas vamos lá. Estamos falando também no âmbito do ideal. Mas vamos trazer aqui para a nossa reflexão. As mulheres entrando no mercado de trabalho, estudando, entrando no mercado de trabalho, elas não estão pensando em casar e ter filhos, elas estão pensando em trabalhar, ter uma carreira, para depois, com a sua família, planejar filhos. Não é todo mundo assim. A gente sabe que tem aqueles que não conseguem terminar os estudos, ou então termina o estudo e o casamento é um ambiente de segurança, em que essa mulher se afirma como mulher, mãe, na sociedade. Então, ela busca esse caminho também. Nós temos isso tudo no nosso momento histórico. Essa mulher, ela começa a ter filhos, então vamos dizer 30 e poucos anos, né? E ainda vislumbra trabalho, ainda olha para aquele filho pequenininho. Então nós temos esse filho que está saindo de casa cada vez mais tarde, que está estudando. A mesma coisa, nós estamos falando da nossa realidade, nós vamos projetar ali para os nossos filhos, que eles também vão permanecer. O que tem capturado e que nos preocupado muito são as telas, né? As crianças,
adolescentes ficarem presos nas telas. Isso ele não vai abordar, obviamente, porque isso não é da época, mas nós podemos problematizar isso, tá? Então, um dia ele dirá a você: eu não penso como você, eu não quero mais a sua proteção. E você vai dizer: você não confia mais em mim? Eu não presto mais para você? Meu amor pesa? Criança imprudente, você não conhece a vida. Pobre criança, você é apenas um ingrato. Isso dá outra discussão e a gente vai deixar para o nosso próximo encontro.